Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, da mesma forma que no versículo 10, os discípulos ficaram perplexos com a resposta de Jesus sobre o divórcio, aqui nesse versículo, eles continuam, no versículo 25, eles ficam perplexos também da mesma forma. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Aí Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então o Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Aí Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então, eu vi nesse capítulo uma sequência de ideias que fazem todo o sentido para o que nós queremos desenvolver aqui, que é apego, apegar-se. E ele começa exatamente com o casamento. E eu olhei no dicionário, porque eu nunca tinha visto. A gente sabe mais ou menos o significado da palavra, né? Palavra que a gente não usa muito, mas a gente vê, lê, apegar. É juntar, é colar, é agarrar-se, unir-se, de maneira a não ficar vestígio de que foi unido. Isso é apegar-se. Então, e olhando nessas passagens, em Romanos 12, 9, fala de apego. Eu olhei em Hebreus capítulo 2, versículos 1 até o 3, fala de um apego muito, mas muito importante para a nossa vida diante de Deus. E olhei em Tito, capítulo 1, versículo 9, nas qualificações para os presbíteros. Presbíteros, fiquem atentos aí, ó. Tito 1, 9. Deve ser apegado à palavra de Deus. É nesse sentido. Apegar, juntar, unir, para que não tenha vestígio de separação. É isso. Então eu pensei no batismo de Jesus. Houve esta identificação, houve a manifestação de um apego celestial para ele, Jesus, em Mateus 3, 17. Porque diz assim, uma voz vinda do céu: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E nós vemos isso, esse apego de Jesus à palavra de Deus, porque nós lemos lá em Lucas 4, de 1 a 13, aquelas tentações que ele passou por elas.
O Lucas descreve aquilo ali. E nós sabemos, nós entendemos ali, que ele se livrou delas porque ele era apegado à palavra de Deus. Então, outra vez, na transfiguração, deixa eu arrumar isso aqui. Cadê? Aqui. Na transfiguração, lá em Mateus 17, versículo 5, outra vez a voz vinda do céu o identificou novamente e falou alguma coisa a mais. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Agora, ouçam-no. Ouçam o Filho de Deus. Em seguida, o João Batista o identifica também e explica a função que ele veio desenvolver. Em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. E não ficou por aí. O que ele veio fazer? Ele tira o pecado do mundo. É por isso que nós, irmãos, nós precisamos apegar ao que o Filho de Deus diz, porque ele veio tirar o pecado do mundo. Não é? Nós precisamos nos apegar a ele, porque ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos em seus pecados. Ele falou isso na casa do Zaqueu, capítulo 19, versículo 10, evangelho descrito por Lucas. A Bíblia diz que pecadores são todos, não é isso? Romanos 3, 23. Todos são pecadores. E o João repete a identificação no dia seguinte, lá no versículo 36, João 1, 36, quando ele fala para 2 dos seus discípulos, que provavelmente não estavam na primeira identificação. Então, o João repete a identificação para 2 deles, e um deles era o André, o irmão do Pedro. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Irmãos, na transfiguração, além da repetição da identidade de Jesus e do apego celestial, meu filho amado, os discípulos presenciaram outra coisa muito importante. Jesus em glória foi visto por eles, e falando com 2 figuras exponenciais do judaísmo, que é o Moisés e o Elias. Falando de profetas, o judeu lembra do Elias, e falando da legislação, eles têm em mente o Moisés. A nação esperava exatamente pelo profeta. Como diz lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 15, eles sabiam que o que o Moisés disse ali era sobre o Messias. Deuteronômio 18, 15, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos, judeus, um profeta como eu, Moisés. E ele diz: ouçam-no. Ouçam esse profeta que virá. Ouçam o Messias. A nação inteira, a nação judaica, era apegada a essa promessa da vinda desse profeta semelhante ao Moisés. Aquela nação esperava para darem ouvidos ao profeta, para darem ouvidos ao Messias. Ele veio e falou e eles não ouviram. Eles o mataram. Não é? E também, aquela nação era apegada à promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 5,
sobre a volta de Elias, Jesus explica que o Elias já veio, mas eles não entenderam. Também cortaram a cabeça dele, né? Então, como nós sabemos que Jesus é o Messias, nós devemos nos apegar ao que ele está falando. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, é algo emocionante quando a gente tem esse pensamento, desenvolve essa meditação e lê isso aqui, é emocionante, porque diz assim, o Espírito de Deus: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esse é o apego que nós precisamos ter ao que o Filho de Deus está dizendo. Porque lá em Hebreus 2, de 1 a 3, tem um ensinamento completo. Passa um entendimento aqui para nós sobre o perigo de negligenciarmos a salvação que ele veio trazer. E a salvação que ele veio trazer está contida, está explicada, está exibida nas palavras do Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se nós não nos apegarmos ao que o Filho de Deus está falando? Não é? Nós precisamos dar ouvidos, nós precisamos confiar no seu Evangelho, que, como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Roma, é o poder de Deus que salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, começando dos judeus, porque foi lá pregado primeiramente, e depois os gregos, a cultura grega, ou seja, quem não fazia parte do povo judeu. Nós devemos nos apegar ao que ele está dizendo, porque são promessas divinas. Em João capítulo 5, versículo 25, Jesus diz: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, aqueles que se apegarem, viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Os dois são um, não é? E mortos, quando ele falou aqui que os mortos vão ouvir o Filho de Deus e viverão, o que Efésios 2, 1 e 2 fala? Vocês estavam mortos nos seus pecados, mas nós obtivemos a vida através de Cristo Jesus. Nós éramos mortos, que ouvimos e agora vivemos. Vocês estavam mortos, diz o apóstolo, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Como disse Jesus, é chegada a hora em que o povo não tem mais que ouvir Moisés.
É chegada a hora em que todos os pecadores de Romanos 3:23 precisam dar ouvidos ao Filho de Deus, que é o Salvador. Nosso apego ao Evangelho de Jesus precisa ser de coração, de vontade, porque Ele tem poder para salvar. E o Evangelho de Jesus dá esperança da vida eterna, pela transformação que Ele faz na nossa vida agora. É como o apóstolo Paulo falou com o Tito. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7, ele falou para ele. O apóstolo Paulo ensinou para o Tito: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes. Nós vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Nós vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelas pessoas, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vocês lembram que nós lemos no início que aquele jovem, ele queria adquirir a vida eterna? Mas nós temos isso por herança, se nos apegarmos à palavra do Filho de Deus. Nós não precisamos ser ricos para comprar uma passagem, para irmos onde está vendendo a entrada para o reino da vida, para a vida eterna. Nós não precisamos fazer isso. Mais à frente, em Lucas capítulo 16, versículo 16, sobre ainda a chegada da hora dita por Jesus, que nós não precisamos ouvir Moisés, nós temos que ouvir Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Lucas 16, e eu gosto muito desse texto, porque fala sobre a chegada dessa hora, de ouvir o Filho de Deus. E Jesus diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. E esse João é o João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. É preciso esforço para esse apego à palavra do Filho, e então nós herdarmos a possibilidade da vida eterna. É preciso apego, é preciso união com a palavra de Deus, com a palavra que o Filho de Deus está falando. Então, o Antigo Testamento, lei e os profetas. Quando Jesus fala em lei e os profetas, ele está falando no Antigo Testamento. Agora é o que o Filho de Deus está falando, que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, como está em Hebreus, capítulo 1. No Sermão da Montanha, Jesus diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, olha bem, ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, isso é tempestade, né? E deram com ímpetos contra aquela casa que não caiu. Aquela casa não caiu, por quê? Ela foi edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, 24 e 25.
Então, irmãos, a importância de se apegar ao que Jesus diz é para evitar aquelas pessoas que ouvem e não obedecem ao que ele está dizendo, aquelas pessoas que não se apegam à voz do Filho de Deus. Mateus 7, 26 e 27 está escrito, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Foi grande a sua ruína. Ô irmãos, tempestades acontecem para obedientes e desobedientes. Tempestades acontecem para quem obedece e para quem não obedece. A diferença está em quem está apegado, confiante naquilo que o Filho de Deus está falando, no que Ele prometeu. Nós precisamos crer e confiar no que Ele diz, no que diz o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando Ele disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou falando isso para que haja paz entre vocês. A nossa confiança deve existir, e com paz entre nós. Estou falando isso para que haja paz entre vocês, porque no mundo vocês vão passar por aflições. Estejam certos que no mundo tempestades vão acontecer na vida de vocês. Vai acontecer. Mas tem uma coisa que faz a diferença. É o apego à palavra da verdade. Ele está dizendo que no mundo nós vamos ter esses problemas. Mas ele fala, eu estou com vocês. Ele falou isso desde lá de Mateus 28, 20, né? Eu estou com vocês todos os dias, até o fim. É verdade. É verdade. Eu sei que é. As pessoas apegadas à voz do Filho de Deus suportarão as intempéries, pois estão edificados na rocha que é Cristo. Que o apóstolo Paulo falou para os Coríntios, capítulo 10, versículo 4, aquela rocha que acompanhava o povo pelo deserto, que deu água para eles no deserto, é Cristo. Então, irmãos, Lucas 16, 17, Jesus continua ensinando que é nele, o Filho de Deus, que está dizendo que a legislação de Moisés se cumpre nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecer do que cair da lei o menor traço. É com ele. Ele está falando muito mais justificativa, com muito mais justificativa do que Moisés. Mas o assunto nosso inicial, o relógio não para, era para pôr Jesus à prova. Não é isso que nós lemos lá no início? Que os fariseus chegaram lá para perto de Jesus para botar ele à prova. E perguntaram para ele sobre a permissão de divorciar da mulher por qualquer motivo, né? O divórcio que está contido nesse texto não é o sentido moderno da palavra divórcio. Não é. Não é no direito dado ao homem de repudiar a sua mulher, lá naqueles dias, e aquela pergunta foi baseada em Deuteronômio 24, 1, que causava divisão entre os rabinos, entre os fariseus, aqueles intérpretes da lei. Lá em Deuteronômio 24, 1 diz, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, é uma gracinha, né? Mas por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora.
Lá está escrito isso. Não é? Havia entre os rabinos diversas interpretações da lei sobre o divórcio. Não é só no Novo Testamento que causa essa confusão, não. E a pergunta que foi feita a Jesus é exatamente sobre a divisão de opiniões que havia entre eles. E nós precisamos prestar atenção na resposta de Jesus. Havia a corrente, havia uma divisão ou escola, como queiram, que seguia o rabino Shammai. Esse rabino, ele permitia o divórcio em caso de adultério. E a outra corrente que causava maior divisão no judaísmo, a do rabino Hillel, permitia o divórcio por vários motivos, e motivos irrelevantes, motivos banais. Jesus, agora nós temos que prestar atenção, é que Jesus, ao invés de alinhar-se com qualquer uma dessas duas correntes, Jesus, ele falou do propósito divino da criação. Marido e esposa formam uma só carne, Gênesis 2, 24. Ele não tomou partido nem de um e nem de outro. Ele vai lá na origem. E através da união dos corpos que acontece essa união de parentesco e comunhão. Assim, o matrimônio é a mais profunda forma de unidade física e espiritual. Jesus reconhece que a infidelidade de um dos cônjuges pode levar à separação, mas nem por isso ele sequer toca na possibilidade do rompimento de uma só carne. Não fala nisso. Você pode separar? Separa. Mas aquele vínculo, aquela aliança, Jesus não fala nada sobre aquilo. Porque não foi assim desde o início. Jesus não fala na quebra da aliança instituída por Deus na criação. Os dois se tornam uma só carne, o homem e a mulher. Não é como diz agora, é dois homens, duas mulheres, uma pluralidade de gente casando. Nada disso, é um homem e uma mulher. A reação dos discípulos, no versículo 10, Mateus 19, 10, a reação do discípulo conta para nós como era a vida que eles viviam, como era o costume que eles tinham desenvolvido em cima daquilo ali, porque lá os discípulos reagiram de forma que, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Que dureza de coração! Amai-vos uns aos outros, como Deus ama, como Jesus Cristo ama a igreja. Essa passagem e várias outras paralelas que fala que nós devemos, marido ame a sua mulher como Cristo, Jesus Cristo ama a igreja. Onde é que está falando de divórcio nisso? Quer separar? Separa. Nós sabemos de tanta gente que sai da igreja, mas voltam. O vínculo não é quebrado. O vínculo de amar a esposa como Deus, como Cristo ama a igreja, é que ele está sempre fiel ali, esperando pela volta. Ele quer perdoar, ele quer reintegrar. A semelhança é maravilhosa, irmãos. Jesus, quando responde a esses fariseus, ele não fala em quebra daquele princípio de Deus lá na criação. Os dois se tornam uma só coisa. O que Deus uniu, ninguém separa.
ficar solteiro, porque lá em Mateus 19, o relógio está chegando no fim ali. Mas aqui faltam uma página só, viu? Lá em Mateus 19, na sequência que nós lemos lá, fala sobre os eunucos. Vamos falar aquilo solteiros. As pessoas que querem ficar solteiro, ou que foram impostas ao celibato, ficaram solteiros. Eles retrucaram dessa forma, então Jesus explica que ficar solteiro também é um dom de Deus. Ficar solteiro é um dom de Deus. E não são todos que aceitam essa situação, mas nós aceitamos, nós estamos falando de apegos. Deus instituiu o casamento como uma forma de apego, de união, por amor, por entendimento, por compreensão, por reconhecimento que o cônjuge é uma bênção de Deus na vida de ambos. Os dois se completam, e a mulher é tudo que o homem tem aqui na terra. A mulher é tudo que o homem tem aqui na terra. Você pode trabalhar, você pode se arruinar de tanto trabalhar e conquistar um monte de coisa aqui na terra, mas uma coisa só que a Bíblia diz que é sua, é a sua esposa da sua juventude. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Eclesiastes 9, 9 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, fugaz, vazia, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Amém? Amém? Vêm os filhos, que enquanto são crianças, enquanto estão inocentes, Jesus diz que os que se fazem como eles entrarão no reino dos céus. Mateus 19, 14. E como nós falamos em apegos, nós estamos falando em apegos desde o início, o melhor é nos apegarmos à palavra de Deus, porque Ele quer junto de si no céu um povo obediente, apegado a Ele, com a atitude de Jesus Cristo e não com a atitude do Adão. Ele quer que a gente volte para lá, mas não é igual ao Adão, não. O Adão foi expulso de lá, não. Nós temos que voltar para lá apegados ao que Jesus está falando, ao ensinamento de Jesus Cristo. Colossenses 3, de 1 a 4, não é? Quando fala que nós temos que preencher a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração com as coisas do alto, onde Cristo está. Nós estamos nos apegando à palavra do Filho de Deus, ao qual foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós não devemos nos apegar às coisas terrenas, porque o fundador da igreja não tinha onde repousar a sua cabeça. Lucas 9, 58. Nós lemos no início o caso daquele homem, o jovem rico que queria adquirir a maneira de ter a vida eterna. É o final aqui, para fechar isso aqui. Nós lemos lá isso. Esse pobre homem rico que estava apegado às suas muitas riquezas, Mateus 19, 16, ele tinha um casamento indissolúvel com essas riquezas. Ele não se divorciava dessas riquezas. Se começa com uma pergunta sobre a indissolubilidade do casamento, termina o capítulo com desfazer, o divórcio das riquezas. É o caminho. Essa é a passagem para herdar a vida eterna. E nós temos condição de estar agora nos preparando
para adorar o nosso Deus, que mandou o seu Filho, com sua palavra, para nós nos apegarmos a ela e termos a passagem para a vida eterna. Amém. Deus abençoe.